Neemias, capítulo 7. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Lista dos que voltaram do cativeiro. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paate-Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.818. Elon, 1.254, Zatu, 845, Zacai, 760, Binui, 648, Bebai, 628, Asgade, 2.322, Adonicã, 667, Bigvai, 2.067, Adim, 655, Ater, que também era chamado de Ezequias, 98, Azum, 328, Bezai, 324, Arife, 112, Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofa, 188, Anatote, 128, Bet-Asmavete, 42, Kiriate-Jearim, Sefira e Beerote, 743, Ramá e Gebá, 621, Micmas, 122, Betel e Ai, 123, a outra Nebo, 52, a outra Elão, 1.254, Arim, 320, Jericó, 345, Lode, Adide e Ono, 721, Sinaá, 3.930. Esta é a lista dos grupos e famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendentes de Jesua, 973. Imer, 1.052. Pazur, 1.247. Arim, 1.017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro: Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro: Zia, Azufa, Tabaote,
Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arza, Barcos, Císara, Tama, Nesias e Atifa. Grupos e famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro: Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Teumelá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes: Obaías, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Ofertas para a reconstrução do templo. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo.